E vamos embora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora que já está todo mundo aclimatado, literalmente. É, eu quero apresentar para vocês a minha tela. Espera aí rapidinho. Muito bem. Eu tô aqui, eu sou totalmente enviesada, porque eu tô numa felicidade infinita. Com todo respeito a todo mundo, Clarissa, eu tô numa felicidade assim, uhul, de tá aqui junto com você. E o Caio, a gente não se fala, já vai fazer um ano daqui a pouco que você se formou no Design Leadership da primeira turma, né? E conhecendo a Gabi agora também. Então, assim, tô hoje muito feliz. Que É, bom. Estamos aqui para fazer mais uma Fire Session, chegando pertinho da terceira temporada do Design Leadership, que a gente está fazendo aqui na Ecos. E eu queria apresentar vocês para a Ecos, porque nem todo mundo conhece a gente. Acredito que sim, né? Já tem 11 anos, literalmente já tem 11 anos que a Ecos está no mercado. Hoje em dia, na Austrália, na Ásia Pacífico, crescendo bastante. Eu estou aqui nos Estados Unidos, a gente tem um super time na Europa. A gente é um laboratório ainda, e espero que para sempre, independente de futuros desejáveis. A gente tem dois modelos de negócios, o Desirable Features Lab, e a escola, onde, por exemplo, o Design Leadership mora, cresce, evolui. E é por isso que a gente está aqui hoje, por causa da escola. E nosso propósito é formar a próxima geração de líderes de design no mundo. E hoje em dia a gente pode falar no mundo por causa dos nossos cursos, que inclusive são internacionais, em inglês. Mona, desculpa te interromper, mas você está Pode. compartilhando a tela? Ah, Não eu aparece tô, aqui. mas eu acho que vocês não estão vendo, né? Peraí. Não aparece aqui a tela. Obrigada, maravilhoso. Obrigada por me avisar. Agora vai. Agora sim, agora sim. Tadá! Maravilhoso. Obrigada. Enfim, como eu ia dizendo, a gente tem como propósito formar os próximos designers do mundo. E como que a gente vem fazendo isso já há 11 anos? A gente é parte do Global Design Thinking Alliance, a gente é o único laboratório independente fazendo parte de todas essas outras instituições que vocês veem aí, super grandes, fazendo pesquisa em design pelo mundo inteiro. E literalmente tudo que a gente faz é através do design. A gente acredita no poder do design, a gente acredita no poder de transformação, de criar realidades mais desejáveis para literalmente todo mundo, combinando design e negócios para fazer transformação organizacional, mas também na nossa sociedade. Falando um pouco sobre design leadership, que é um dos motivos pelos quais a gente está aqui. Caio e Renato são alumni da temporada 1. Renato foi nosso embaixador na temporada passada. Foi líder regional de workshop da nossa temporada passada, agora vem com a gente como líder regional também, e nosso embaixador, está sendo um prazer infinito fazer isso junto com você. Então, aqui está um pouco da jornada, como vocês podem ver, são 10 semanas, e cada uma das semanas elas trazem um tema, e esses temas, eles são divididos nessas 4 esferas que a gente entende, a Ecos entende, que são os 4 pilares do design, de liderança do design, que é articular o valor do design, você e sistemas, como na parte grande, daí diminuindo um pouquinho você, produtos e serviços, então é a excelência do design até a última milha, manter o time engajado, entender qual é o conceito e se manter com foco alinhado nisso. Você e os outros do seu time, ou a empresa onde você trabalha, então é sobre moldar e gerenciar equipes de design, então é muito sobre diversidade, é muito sobre resiliência, como a gente vai falar hoje, e sobre você e você mesmo no aspecto mais individual, porque você só pode entregar aquilo que você é. Então, esses são os 4 pilares que definem esses temas das 10 semanas que estão aqui. E toda essa informação está no site, está no syllabus, vocês podem entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o nosso advisor sobre o programa também, se tiver dúvidas mais específicas sobre a estrutura. Eu não quero entrar em muitos detalhes. Esse é um pouco da line-up para a temporada 3, que vai começar em abril do ano que vem. E é um programa exclusivo para líderes de design, de inovação, de criatividade, tecnologia. Eu acho que o Renato e o Caio podem dizer até melhor do que eu, que as pessoas que vêm fazer o curso não são necessariamente só designers, mas pessoas que em algum nível trabalham com design ou são designers, mas que de repente têm que tocar num time de pessoas que têm múltiplas outras personalidades e backgrounds. Mais uma vez, começa dia 3 de abril, vai até dia 14 de junho do ano que vem. Toda essa informação está no site. De novo, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Só que agora o palco é do Renato e de vocês três, e eu tô com meu caderno e minha caneta, porque eu quero anotar tudo que vocês têm para dizer.
E Rê, vamos lá, apresenta todo mundo aí, por favor. Eu acho que eu me apresentei rapidamente. Eu sou Luna, eu sou Program Manager do Design Leadership, eu trabalho na Ecos, vou fazer 2 anos. Sou essa pessoa aqui, eu lidero os meus próprios projetos, lidero esse produto infinitamente grande. E é isso nesse momento. Sim, maravilha. Eu vou me apresentar rapidinho e eu vou passar para o resto do pessoal se apresentar. Se vocês quiserem passar 3 minutinhos, 5 minutinhos se apresentando, sem problema nenhum. Aí depois que a gente se apresentar, a gente vai entrar na nossa conversa com as perguntas e aí vai todo mundo poder anotar 1 milhão de coisas e todo esse conhecimento que a gente vai, né, com certeza aplicar nos nossos próximos dias. Primeiro, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Renato Paixão, eu sou designer e já trabalho construindo produtos e times há mais ou menos 10 anos. Né? Tenho um histórico muito profundo em trabalhando sempre em startups, sempre trazendo a parte de facilitação da construção colaborativa e também de fazer o alinhamento, né, de objetivos de negócio com necessidades de clientes. E estou trabalhando com o pessoal da Ecos nessa nova temporada de Design Leadership como embaixador, como o Luna já disse, e na passada eu fui líder regional de um dos workshops sobre design, impacto e diversidade. E eu queria passar para a Clarissa se apresentar um pouquinho. Oi, gente, boa noite, tudo bom, Luna? Oi, Renato, obrigada pelo convite. Eu sou Clarissa, já fiz muitas coisas no design, minha vida inteira foi design, e, e agora estou na Electrolux, estou liderando um time há pouco tempo, um super time de design, mais de 50 designers lá, e o desafio da liderança em design está na veia agora, apesar de eu sempre ter trabalhado em situações de liderança, agora está bem, bem legal, e estou super feliz de estar aqui, acho que vai ser um bate-papo ótimo. Obrigada pelo convite. Estou animada também, Luna. A gente está super animado de ter você aqui. Ai, que bom, obrigada, também estou. Maravilha. Gabriel, quer falar um pouquinho sobre você? Boa noite, pessoal. Bom prazer estar aqui, Renato. Sempre que Renato chama, eu venho correndo, que só vem coisa boa, e é bom estar de volta, né? Eu fiz o Business Design no ano passado, na Ecos, então é muito legal estar aqui desse lado, né, da fala. Bom, eu sou a Gabriela Oliveira, então hoje eu estou head de Design Estratégico da NT Consult, que é uma empresa de tecnologia e de outsourcing, que trabalha Brasil, América Latina e América do Norte. E estou chegando na liderança vindo de uma carreira empreendedora, né? Eu tive negócios na área de educação durante 7 anos, né? E eu trago essa vivência do empreendedorismo, né? De trabalhar com empreendedores das indústrias criativas, de desenvolver um negócio próprio e ajudar outros empreendedores a desenvolver negócios próprios, utilizando inclusive a abordagem do design para a construção desses negócios, né? E trago essa mentalidade do empreender, do intraempreender para dentro do business, né? E construindo isso, essa mentalidade hoje com os designers que atuam nos times, nos diferentes clientes que a gente atua. Então, vou trazer essa bagagem, que também é uma bagagem, né, de uma mulher preta, que escreve sobre diversidade, que tem um livro publicado, que tem um TEDx, tem várias coisas muito legais. Então, vai ser ótimo contribuir aqui. Maravilha. Eu também estamos super felizes que você está aqui e queremos links nos comentários do TEDx, do livro maravilhoso, by the way. Acho que eu estou vendo ali nessa estante, ali no cantinho, né? É aquele ali da terceira. Eu sabia. Esse livro é incrível. E agora, Caio, pode se apresentar um pouquinho. Meu colega de sala do primeira temporada de Design Leadership. Verdade, né, Renato? Puxa, mas é um prazer aqui estar, dividindo mesa e um papo hoje com vocês, todo mundo que está aqui, seja passando calor, seja passando frio. Eu sou o Caio, hoje estou numa posição de Head de Design na BevTech. Já tenho 14 anos na área de Design e Tecnologia. Só um instante, deixa eu pedir um... Essas coisas do home office, gente. Desculpa, gente, alguém se empolgou com a música que começou a aumentar. Enfim,
14 anos estão na área, trabalhando com design e tecnologia. É um perfil que hoje tem nome, Creative Technologies, coisa fina, chique, né? Nome difícil. Mas basicamente é o designer que entende de design, entende uma parte de código e afins, né? Trabalhei bastante com agências, como Freela, com startups, centro de pesquisa, entre outros. E hoje agrego isso no meu repertório como líder, assim. Tem um desafio parecido ali que a Clarice estava comentando, de ter bastante gente, tá? Hoje na Ambev ali para liderar. Mas estou aqui para dividir um pouco, assim como todo mundo aqui, dos aprendizados, vivências e também para aprender um pouquinho com cada um de vocês aqui. Maravilha, muito obrigado, Caio. Também super animado de ter você aqui. E vocês conseguiram notar que a gente pegou pessoas de diversos backgrounds, de diversas vivências, para a gente conseguir trazer noções e visões diferentes para o sistema de resiliência, que é extremamente importante. Luna, se você puder passar para o próximo slide, que é justamente a gente falar, né? Aí a gente já entra na nossa primeira pergunta. Lembra que a gente está aqui para falar sobre resiliência no design, né? Qual é o papel que a resiliência tem no design? A gente fala hoje a gente já falava alguns anos atrás do mundo VUCA, né? Um mundo que sempre está mudando, um mundo que você tem que se adaptar, se readaptar constantemente. Nada nunca está pronto, né? E aí nos últimos 2 anos a gente passou por 1 milhão de coisas, né? Sim, fora o mundo VUCA, a gente já começou a ter entre aspas, conflito das gerações no mercado de trabalho, né? 2 anos atrás, a gente começou a viver o dilema da Covid, a gente teve uma primeira visão de que são layoffs e demissões em larga escala nas empresas, né? A gente tem hoje guerra da Ucrânia, tem instabilidade política, tem 1 milhão de coisas que acontecem, que perpassam o nosso mundo, né? E a gente tem um trauma coletivo gigantesco que a gente vai precisar lidar mais cedo ou mais tarde, e tudo isso toca na questão da resiliência, né? Não só da resiliência da gente como pessoa, mas da resiliência de nós como profissionais, resiliência de produtos, né? E eu queria jogar essa primeira pergunta pro grupo, que é qual é o papel que a resiliência tem na liderança de times de design, nesse mundo que a gente vive hoje. E aí, quem quiser começar falando, já pode abrir o microfone e falar. Eu posso falar o nome? A Clarissa. Era justamente o que eu ia falar. Olha, gente, conexão Vamos incrível. lá. Quando eu abri o microfone, você falou. Então, Renato, essa pergunta acho que é uma pergunta super atual, né? Resiliência na vida, né? E na liderança, mais ainda, né? Porque a gente, cada vez mais, acho que o papel do líder se torna mais complexo, eu diria, né? Dentro desse cenário resiliente. Então, a gente lida com complexidades de variados níveis, né? Desde pessoas até sistemas e, assim, se a gente for em camadas, né? Desde o nosso social, mundial, global, país, né? E aí organização, e aí pessoas. Então, acho que o grande desafio é a gente conseguir manter um equilíbrio e conseguir enxergar essas diferentes dimensões, né, o tempo todo, né? Então, uma hora você está olhando para questões globais que afetam, né, o seu negócio ou o seu time, e uma hora você vai para o micro, né, que são as pessoas, né, que estão ali precisando de um incentivo, de uma palavra ou de uma orientação, né? Então, eu acho que é esse jogo, né, ultradimensional aí que nos faz cada vez mais desafiados, eu diria assim, como líderes, né? Para que a gente não perca a visão das coisas, né? Tanto no macro quanto no micro. Então, acho que é isso, essa multidimensionalidade versus macro e micro, global, pessoal, né? Não é fácil, mas é muito, enfim, é o que eu adoro fazer, então. Também é o desafio que mais me anima, né? Uhum, Assim, a gente lidar e liderar em diferentes esferas, entender também que nos últimos uhum, anos o perfil da liderança também mudou, né? A necessidade de como você lidera pessoas também mudou. Antes era uma coisa muito mais focada em uhum, em motivação e na própria tarefa. Hoje, né, a gente precisa, não tem como você ser líder sem estar capacitado em falar sobre saúde mental, você conseguir gerenciar as pessoas e direcionar as pessoas de outras formas, né, ter uhum, muito mais empatia. Mas o uhum. Caio abriu o microfone, eu queria ouvir o que você ia trazer, querido.
Não, eu ia puxar esse gancho que a Clarissa trouxe, né? Essa questão da gente se adaptar. Vejo muita discussão de resiliência hoje em dia relacionado com a tal da antifragilidade. Acho que é uma questão meio polêmica, assim, mas enfim, a resiliência eu vejo que ela precisa ser consciente, né? E usada como uma ferramenta quando a gente fala de liderança. Porque não é só sobre a liderança resiliente, mas o time se tornar resiliente, né? Através do papel da liderança, né? Então, essa questão da empatia, mas eu diria também da coragem, né? Resiliência exige coragem por parte da liderança de você conseguir fazer o que é preciso para se adaptar, não só no sentido de manter as coisas, né? Mas de permitir questões como você comentou assim, Renato, da saúde mental, da questão de segurança psicológica, entre outros aspectos que a gente não só fala, mas tenta trazer para a realidade, né? Então, eu vejo que a resiliência, assim, ela demanda não só essa empatia, mas uma coragem para você conseguir se adaptar de fato, né? E não ser atropelado por esse mundo que tá tão doido, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu tava pensando um pouco nisso, assim. E dessa questão da antifragilidade, é uma opinião, não é uma verdade, né? Mas eu penso que ela romantiza um pouco essa questão da desordem, essa questão de tipo, é uma coisa melhor que a resiliência, porque a resiliência você volta para o mesmo estado. Mas eu penso que isso é uma coisa física, né? Mas a resiliência no sentido humano, eu entendo que tem um aprendizado, a gente volta, né, para um lugar de repertório uma vez que algo aconteça, e penso que é importante ser resiliente no sentido de você ter valores e um norte, assim, para que você não se perca, né, no meio dessa desordem, desse mundo cheio de coisas, e que não, a gente não pode romantizar o caos, né, se jogar o estresse de uma forma desnecessária, acreditando que a gente precisa aprender a força a partir da desordem, né. Há várias trajetórias, talvez a Gabi possa trazer um pouco disso, assim, enquanto mulher preta, mas a gente tem muitas trajetórias distintas, né? Quando a gente fala de diversidade, inclusão, a gente já tem desordem, uma desregulagem de caminhos naturalmente, né? Então, eu vejo a antifragilidade como privilégio. Se eu posso me jogar na desordem porque eu quero para aprender com isso, puxa, a gente está querendo sair dela e tentar buscar equidade, né? Então, eu penso a resiliência como um fator importante, assim, tem esse lado, né? De empatia e coragem e esse olhar atento, né? Para todos esses fatores que cercam a gente hoje em dia. Exato, é extremamente necessário a gente pegar esses conceitos, essas visões e adicionar o nosso prisma, né, o nosso privilégio, o nosso viés, entender que não é todo mundo que tem a mesma oportunidade, né? Tem pessoas que são obrigadas a ser resilientes desde o começo da vida, né? Não é uma coisa que a gente, eu vou desenvolver essa resiliência para essa situação onde eu tenho que voltar, ficar num estado normal rapidamente, né? Assim, tem pessoas que são seguidas no mercado, seguidas em lojas, tem pessoas que não têm, que raramente vão ver uma oportunidade de liderança por causa do tom da pele delas, por causa da orientação sexual delas, por causa do histórico de onde elas vêm, né? Então tem 1 milhão de questões que acabam impactando isso, né? E eu queria ouvir um pouquinho da Gabi, maravilhosa, trazer um pouco disso para a gente, da questão do papel da resiliência, né, na liderança de times. E com todo esse histórico que ela É, tem de vivência. importante isso que tu trouxe, Caio, também tu reforçou muito, né, que o quanto a gente tem que olhar também essa questão da resiliência, apesar né, da vivência e da trajetória das pessoas, né, e respeitar isso, dada os atravessamentos que a gente tem, né, enquanto mulheres, mulher preta, pessoas com deficiência, enfim, diversos recortes, né, e diversos grupos. Então, quando a gente olha para a resiliência, eu vejo que a gente tem que ter principalmente quanto líder, um trabalho fundamental de inteligência emocional, de entender como o nosso time está chegando hoje, né, no dia de hoje, né, seja nas atitudes muito simples, né, que é perguntar bom dia, como é que você está, como é que você passou o seu final de semana, a levar isso com práticas de comunicação, de como fazer com que o dia a dia, no fim, né, no fim do dia, a gente está passando ali mais de 8 horas com essas pessoas que estão vivendo diversos problemas no seu dia a dia, né? E agora, principalmente, né, quando a gente não consegue olhar muitas vezes no olho dessas pessoas
porque o digital fez com que a gente tivesse, né, essa camada, né, que a gente não consegue muitas vezes transmitir o que está sentindo ou comunicar com clareza o que tá pensando, né? Então, a resiliência ela se torna um desafio muito grande, uma camada muito maior quando a gente fala nesse ambiente de trabalho que ele é remoto, né? Então, o grande desafio do líder hoje e dos próprios times é ter essa comunicação transparente para que a resiliência ela possa surgir, né? E ser visível para todos, né? Porque é isso que o Caio falou, é muito fácil, né? A gente, então, apesar disso, apesar desse problema, estou aqui firme, forte, linda. Não é tão bem, não fácil assim, né? Muitas vezes tem gente que está em casa com depressão, em casa entendendo processos e vivências que não tinha antes da pandemia, né? A própria saúde mental, então entendendo, começando a trabalhar com terapia, descobrindo aí diversos problemas. Então, assim, é importante que a gente tenha esse entendimento, né, de que, apesar de todos os problemas e dos negócios terem que girar, a gente tem pessoas ali do outro lado que a gente precisa conversar e se comunicar de uma forma diferente, de uma forma que seja mais efetiva, dado o contexto que a gente tem. Então, acho que falar de resiliência não foge de falar de comunicação, para mim, né? De conectar essas duas coisas, porque acho que elas são muito próximas, assim. Perfeito, perfeito. Eu acho que concordo super com o que você disse, e não só a questão da comunicação, mas também é muito costurado na cultura da própria empresa, né? Porque a gente vê em muitas propostas de trabalho, em muitas anúncios de vaga, falando assim, você precisa ser uma pessoa resiliente, você precisa conviver com um espaço onde tudo muda o tempo todo, mas tem um momento que você fala assim, tá, beleza, o quanto que é realmente a gente ser uma pessoa adaptável e quanto é a empresa que é extremamente desorganizada e quanto que a liderança não está fazendo para efetivamente os processos serem minimamente fácil de se gerir, né? E perpassa muito também, entra muito na parte da cultura, mas a coisa do espaço seguro, né? Da pessoa sentir que ela, ali naquele espaço ela tem a possibilidade de errar, ela tem a possibilidade de chegar e falar, nossa, estou passando por situação X, Y e Z, e você sentir que na sua liderança vai ter um apoio para falar, não, vou te ajudar a passar por isso aqui. Esse é o caminho das pedras. Eu vou chegar e conversar com a pessoa, eu vou te ajudar a resolver esse problema, né? E eu acho que isso acaba entrando já na nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta é como que a gente faz, né? Como que a gente começa a desenvolver resiliência nos nossos times, né? Não só nos nossos times de design, mas também nos nossos produtos. Quais são as coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Quais são os espaços que a gente tem que tomar? E eu queria ouvir de vocês. Não precisa ser uma coisa tipo passo 1, 2 e 3. Pode ser só dicas, ideias do que a gente pode fazer justamente para a gente desenvolver isso nos nossos times e também nos nossos produtos. Vou começar trazendo um ponto que quando vê essa pergunta, não tem como não fugir da gente olhar para dentro, né? E de começar, antes de olhar para qualquer produto e para o time, de entender como nós estamos enquanto resiliência, né? Então, se a gente está tendo compaixão com a gente mesmo, né? Inclusive para começar a criar este ambiente de segurança, porque não tem como criar esse ambiente de segurança se você não está seguro consigo, ou pelo menos tentando criar ali mecanismos, né, para trabalhar nos desafios que um líder passa hoje. Então, não tem como a gente começar a construir esse time sem passar por essa jornada radical de autoconhecimento, de fazer isso constantemente, de ter a sua rede de apoio ali. Eu sou muito adepta à rede de apoio, né? A gente ter as pessoas que sejam próximas, não só do time, mas de pessoas que possam nos dar suporte quando muitas vezes as respostas não estão com a gente. Então, a partir dessa base, aí sim a gente começa a construir um time que possa também olhar para si,
né, que também possa fazer esse olhar de entender quais são as situações difíceis, de começar a se comunicar, de ter criar esse ambiente onde a comunicação ela possa fluir entre ambas as partes e as pessoas comecem a se sentir seguras. Então, se eu fosse começar aqui, e aí eu passo a bola para Caio e Clarissa para ouvir, primeiro a gente precisa olhar para a gente enquanto líder antes de começar a construir, então, esse time. Não, sim, com certeza. A primeira coisa de liderança é você saber se liderar, né? É saber você saber se Uhum. conhecer. Com certeza. Pessoal? Então, obrigada, Gabriela. Eu acho que, concordo com você, eu acho que o autoconhecimento é a chave de tudo, né? Não só para os líderes, mas para todos, né? É, eu acho que o equilíbrio, né, e o autoconhecimento nos levam a um campo maior de entendimento, né, de uma percepção mais aguçada, apesar de que a gente não vai resolver todos os problemas, nem vai conseguir, né? Mas uma sensibilidade para capturar, né? E entender na medida do possível e poder apoiar, né? Nem sempre a gente pode resolver, mas trazer as ferramentas, né? Trazer caminhos, né? Indicar caminhos, eu diria assim, né? Eu acho que eu sou muito a favor, cada vez mais, da gente apontar soluções, não é a melhor coisa, mas apontar caminhos, né? Que tal por aqui, né? Que tal tentar dessa forma e, e ajudar, apoiar esse time, né? Nos desafios diversos, né? Como eu falei, né? Multidimensional, desde um desafio pessoal até um desafio de liderança, até um desafio de outra ordem, né? Conseguir para que eles consigam entender mais ou menos em que instância isso está e como isso pode ajudá-los, de certa forma, a se desenvolver. Porque se desenvolver como líder não é uma coisa simples, né? E também não tem pedestal, né? Ah, você está aqui como líder. Não, eu sou pessoa, todo mundo é comum, né? É ser humano, é igual, né? Os mesmos problemas, as mesmas aflições. E a gente já passou por muita coisa, mas não sabemos tudo, né? O caminho do autoconhecimento ele é contínuo, né? Eu li uma reportagem outro dia, não me lembro, acho que foi na Harvard Business Review, que eu achei genial. Até postei no meu LinkedIn, que diz o seguinte: uma das coisas que é legal para um líder é fazer um diário. Achei tão engraçado, porque o diário é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então, essa matéria diz que líderes bem-sucedidos, assim, muitos têm um diário, e acho que é uma prática simples, né? Assim, antiga até, né? De você vai pegar um caderninho e escrever. Na hora que você escreve, né, você coloca ali os seus problemas, suas próprias questões, e aquilo se torna mais simples, né? Se torna mais, ou pelo menos está ali, deixa de ser uma questão, né, sua e passa a ser algo que você está colocando para fora, né? Então, enfim, não sei se eu desviei aqui da pergunta, mas eu estava falando do autoconhecimento, por isso essa questão de colocar de forma visual ou verbal para fora, e se você não tem ninguém para falar, coloca num caderno. Isso nos ajuda como líderes a continuar, acho que os desafios, né, vão sempre surgindo e a gente continuar conseguindo apoiar, né, e estar bem equilibrado, né, acho que um dos papéis do líder é estar bem equilibrado para poder ajudar as pessoas do time em várias questões, né, em várias situações relacionais e profissionais. Incrível. Eu acho que é muito isso que Até você trouxe. Oh, indico. perdão. Opa, não, aproveitando, indico o Caminho do Artista. Tu falou do diário, né? Muito O bom Caminho esse do livro, Artista adoro. da Julia É Cameron super legal. assim, um livro importantíssimo para qualquer Sim, líder, enfim, para as pessoas. é muito legal esse livro. Pessoas que trabalham com criatividade, esse é um livro muito, Uhum. muito bom. Né? E isso que você falou, Clarissa, e Gabriela passaram nessa questão do autoconhecimento, né? Que é realmente muito importante para você não só liderar, mas também para você conseguir viver o seu dia a dia, né? Porque quando você se conhece, quando você tem um autoconhecimento, você consegue já meio que prever situações que podem ser talvez um gatilho. E aí você não vai nem precisar se colocar numa situação e precisar trabalhar a resiliência naquele sentido, né? Porque você já consegue meio que se preparar antes. Isso também é uma questão de resiliência, né? Você conseguir se conhecer. Mas queria ouvir um pouquinho do Caio. Diga aí, querido.
Não, tô pensando aqui, né? Porque eu ia falar muito sobre essa questão do autoconhecimento de espaço seguro, né? Corroborar o que a Gabriela e a Clarissa já falaram aqui. Mas para não ficar repetitivo, assim, a questão do autoconhecimento, eu entendo que a liderança tem uma responsabilidade de espelho, né? E a gente não tem como refletir para dentro de um time, para a criação de um espaço seguro, entre outras coisas, se a gente não tem autoconhecimento suficiente para entender o que que a gente está refletindo de fato, né? A gente não consegue, algo que a Luna colocou ali no chat sobre, você não tem como entregar algo que você não é, o que você não acredita, né? Então, esse autoconhecimento é importante para entender também quais são suas vulnerabilidades, né? Eu entendo que sem autoconhecimento você não consegue trabalhar e expor a sua vulnerabilidade, que é importante. Acredito que humaniza a liderança, né? E aproxima, tira desse pedestal que não deveria existir, né? Da liderança, para que seja uma construção de fato conjunta, né? Junto com o time. Porque um espaço seguro não é criado por uma pessoa, né? Ele é uma cultura que se desenvolve a partir de algumas coisas, né? Eu penso que o sentimento em relação ao espaço seguro, que é importante um líder se preocupar para construir essa resiliência, é a questão da confiança. Sem confiança dentro de um time, dentro de um espaço, você não consegue desenvolver nenhum outro pilar de resiliência, né? E essa confiança que se traduz, né, no espaço seguro, entre outras coisas, né? Então é importante essa questão de se conhecer para entender que espelho você está sendo para o time, porque bem ou mal, é, eu não acreditava tanto nisso, até ver isso acontecer, não só comigo, mas com experiências passadas, de que a gente, de fato, reflete para o time nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, né? Ele passa a ser um eco gigante do que a gente faz, do que a gente acredita, né? E o quanto é importante você ter um interesse genuíno pelas pessoas para que você consiga, né, criar uma relação de respeito e confiança e fazer com que as pessoas entendam que elas também podem ter uma relação de respeito e confiança genuína, né? E que essas respostas, assim, de para onde as coisas vão se adaptar, como que elas vão se tornar resilientes, ela surge dentro do grupo, né? Não necessariamente a partir do líder, mas o líder é o ponto, é a sementinha, né? Que tem que dar esse ponto de partida. Então, eu entendo que, enfim, espaço seguro, confiança, vulnerabilidade, né? E esse autoconhecimento fazem parte dessa, vamos chamar de receita, né? Se tivesse uma receita, assim, de alguns indícios, assim, de como é que a gente começa a desenvolver um espaço resiliente, né? Dentro dos times. Incrível, incrível. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar aqui no nosso chat, que a gente vai ter um momentinho de perguntas no final, e aí a gente vai, nossas pessoas convidadas incríveis aqui vão poder responder as dúvidas de vocês, beleza? E isso que você falou, cara, acho que é super, super importante, né? E é muito difícil não conectar toda essa visão, tudo isso que vocês trouxeram com a questão de cultura da empresa, né? A gente sempre fala que a parte do design, quando a gente pensa nos pilares de design, que a gente fala aqui nos pilares de design e liderança, né, tem a parte do design impactando na cultura da empresa, o que nos leva até a nossa terceira pergunta, que é falar muito sobre como que o time de design consegue ajudar a empresa como um todo a ser mais resiliente. A partir do momento que design tem a sua cultura e, de uma forma ou de outra, influencia a empresa, como que nós, como pessoas designers, como que o time de design consegue ajudar a empresa, pessoas da empresa a serem mais resilientes? E quem quiser começar falando, Vou acho abrir que os. isso. É, porque Eu vou assim, abrir. a galera que tem experiência com consultoria, tipo Gabriela, Clarissa, esse pessoal que já teve diversas maturidades de design nas empresas, consegue trazer uma visão incrível também. Então, vou começar. Acho que um ponto até da pergunta anterior, eu fiquei lembrando quando o Caio comentou sobre o ambiente de confiança, né? Eu acho que o ambiente de confiança ele acontece quando a gente começa a estabelecer rituais que comecem a transmitir, né, um pouco dos valores que a gente tem, um pouco dos sentimentos, enfim, dos pilares da cultura da empresa, né? E quando a gente começa a estabelecer aí rituais que mudam, né, e pivotam, inclusive, né, modelos que a gente tem hoje dentro da organização que não são saudáveis, a gente começa a mudar essa perspectiva e levar esses rituais que já são
comuns para a gente, né? A gente vive de rituais, né? De workshops, de facilitações dessas atividades, então é levar isso como rituais também para dentro da organização, para que ela possa repensar seus modelos, repensar a sua forma de atuar, independente do tamanho, né? Eu acho que o Renato comentou aí muito da experiência de consultoria. Consultoria é isso, né? Tu vive muito, no meu caso, vivendo desde pequenos empreendedores a grandes empresas, o ritual ele acaba criando, né, esse elo de que eu tenho aquele compromisso, eu tenho aquele momento para refletir, para pensar, para exercitar os desafios que eu tenho, né, e pensar nesses desafios de uma forma diferente, que é o que o design propõe, né? Então, levar isso para mais lugares é fazer com que a gente crie esses rituais que comecem a mobilizar, né, e inspirar a organização a criar um ambiente que possa pensar para além do que está sendo vivido, dos desafios que se tem, das complexidades que se vive. Incrível, incrível. Bom, deixa eu puxar um gancho, assim, essa questão de... Aí talvez seja o viés da pessoa que tá em tech demais, assim, né? Mas fico pensando, assim, sobre essa questão de ajudar a empresa, ajudar os produtos e afins, me faz pensar em design em escala, né? E essa questão do design multiplicar e o design como multiplicador, né? O designer como multiplicador, assim. Que é um papel natural, assim, a gente facilita coisas, né? A gente faz uma facilitação de dinâmicas, a gente faz isso e aquilo. Então, eu entendo que essa multiplicação, esse papel multiplicador, ele acontece através do exemplo, né? Então, os rituais, assim, é uma forma que a gente tem de tornar, assim, didático, né? Diria que é como se fosse o template de como que a gente entrega essa questão da mudança, né? De como que as pessoas têm pistas de como elas podem construir e fazer. Entendo também que essa questão de escala e multiplicação, facilitação que a gente faz, assim, ela não tem um caráter incremental, talvez dentro da área em si, né? Mas quando a gente fala da empresa, eu percebo que a gente tem um impacto exponencial, assim. É como se fosse um momento eureka, a partir desse exemplo que a gente traz, sejam modelos, templates, rituais, né, práticas, assim, e às vezes a gente não dá muito crédito, né, no poder de mudança dessas coisas, assim, seja um simples critique, um planejamento, alguma coisa que a gente faça, né, mas isso já gera um efeito de mudança, assim, em escala muito forte. Então, eu entendo que esse auto-julgamento que acontece, às vezes, nessa síndrome de, mas eu estou fazendo uma coisa tão pequena e tal, mas só de dividir a prática, né, com outros grupos, outras lideranças e afins, ajuda a abrir portas e ideias, né, de como isso pode funcionar, tirando o contexto do design, generalizando, assim, isso pode ser um modelo prático, né? E acho que a Gabriela foi muito certeira com essa questão de rituais. Eu diria que o maior exemplo de modelos práticos, assim, de conseguir multiplicar isso, rituais é algo muito forte, assim. Essa forma da gente pensar e organizar as coisas, né? Então, incrível. complementando aqui, eu acho que a gente está falando de cultura, né? Cultura de design, a cultura que traz junto com ela todos esses aspectos que vocês trouxeram, e atitude, né? Rituais, forma de pensar. Nós somos aqueles diferentes, assim, aqueles malucos, né? Eu sempre acho que o designer é aquele que entra na sala de reunião e faz as perguntas mais malucas. Eu sempre fui assim, e eu acho que esse é o nosso papel, né? Vem cá, por que não dá? Por que tem que ser assim, né? Eu acho que é aquele que quebra as paredes, sabe? Que chega para fazer as perguntas que ninguém faz, ou que ninguém tem coragem de fazer, né? Então, eu acho que o design tem esse papel de desconstruir, né? De abrir novas lentes, de fazer as pontes também entre, né, diferentes mindsets ou de diferentes áreas ou de diferentes pensamentos, né? E conseguir abrir espaço, né, para novos territórios, né? Nós somos muito inquietos, né, como espécie assim, de profissionais, eu acho, todos nós, né? A gente é aquele que nunca está satisfeito, né? Então, né, será que não dá para ser diferente? Vamos mudar isso, né? Eu acho que esse espírito inquieto, esse espírito revolucionário, digamos assim, né, que o designer tem, é que nos faz ir para frente. Tem algumas armadilhas, né, que a gente precisa ficar atento para elas, para a gente não cair nas armadilhas do ego, nas armadilhas de se achar
achar que o design vai resolver tudo, que o designer é o máximo, né? Esse é o outro lado da moeda. Mas com humildade conseguir inovar, quebrando paradigmas, né? Fazendo as perguntas, né? Nas facilitações, por exemplo, conseguindo trazer realmente um novo, trazer as pessoas para refletir, né? E isso exige muito planejamento, muita preparação, né? Acho que cada vez mais, né? Para a gente atacar os problemas de uma forma estratégica, inteligente, né? Fazer esse planejamento para poder não ficar só aquele cara que está ali, né? Fazendo bagunça, né? Então, a bagunça organizada, planejada, mas resistente, né? Acho que esse é o nosso papel dentro das organizações e no mundo, eu acho, de uma forma geral. Conseguindo, principalmente agora, né, nos futuros anos aí, unir a visão de sustentabilidade também, né? Porque eu acho que esse é um grande desafio nosso. A gente fala muito, mas na real, né, como é que a gente traz isso para a conversa mesmo, né? Acho que esse é um ponto também importante. E resiliência tem a ver com elasticidade, né? Então, ser flexível no sentido de pensar novas possibilidades, de pensar novos modelos, novos formatos de trabalho, novos produtos, novos serviços, né? Novos desenhos de coisas, né? Esse é o nosso DNA, né? De repensar e reconstruir, repensar e construir, reconstruir, mas cada vez de uma forma mais inteligente e responsável. Eu acho, responsabilidade com as pessoas e com o mundo, né? Com as coisas que estão à nossa volta. Super desafio, né? Não, Esse é o super nosso desafio. desafio. É um super desafio. E eu acho que é o desafio que move a gente, né? O design, por natureza, design é uma ferramenta para transformar, né? A gente fala muito que é uma metodologia para resolver problemas, mas a gente, de verdade, assim, a gente muitas vezes resolve problemas e cria outros, a gente resolve um e abre porta para outras situações, né? E então é super importante ter essa visão que você trouxe desse papel mais responsável de ser designer, né? E também de mostrar que não existe problema nenhum em você fazer as perguntas, né? Muitas vezes as pessoas elas não querem fazer perguntas, elas têm medo de fazer perguntas, porque elas não querem balançar o barco, né? Mas às vezes o barco precisa ser balançado, que é balançando que vai aparecer um monte de colete salva-vida. Mas fala assim, nossa, mas estava furado, eu balancei, entrou mais água, mas apareceu um monte de colete, né? Então acho que é super necessário ter essa visão e trazer toda essa questão de próprio posicionamento, né? E aí já entrando na nossa quarta e última pergunta, né? Que quando a gente fala um pouquinho sobre resiliência, a gente perpassou algumas áreas, né? A gente falou sobre resiliência de time, resiliência de empresa, resiliência de produto. E eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem compartilhar uma dica para pessoas líderes ou pessoas não líderes que estão aqui assistindo a gente, né? Se vocês pudessem voltar no tempo e dar uma dica para vocês há 5 anos atrás, qual dica seria? Essa normalmente demora um pouquinho, porque a gente tem que pensar, né? Mas se alguém já tiver alguma, só falar. Deixa eu dar uma dica só, né? Olhando para Se os meus quiser, erros, né? pode dar É porque 15. É porque uma dica só, não sei se eu consigo dar, mas assim, primeiro não achar que é um problema seu, né, e que tentar olhar o macro, né, achar que, enfim, que você pode resolver ou que aquilo é um problema seu, a moeda dos dois lados, né. Eu acho que são desafios constantes que a gente tem, né, e cada hora é uma coisa diferente, né. Então, uma dica, eu não sei se existe um caminho só, mas é sempre quando você não sabe o que fazer ou como resolver, dá um passo para trás, né? E pensa, né? Ou pergunta, faz perguntas, né? Para ver se tem soluções que venham da própria pessoa que são. É porque existem vários tipos de desafios. São desafios de uma pessoa, né? Se vier uma pessoa com um desafio para você, tenta fazer perguntas e dar um passo para trás. Se for um desafio macro, né? Aí também eu acho que a reflexão e a experiência de olhar para aquilo de uma forma assim sistêmica, né? Entendendo o impacto que a sua decisão vai ter sobre todos os stakeholders ali, todas as pessoas. Então, acho que considerar, né, as pessoas e situações é super importante, assim, entre outras dicas. Ótimo. Boa.
Bom, difícil, assim, essa questão de dica, né? Você falou que para vale 15, né, Renata? Acho que muito do que a gente falou aqui hoje, eu reassistiria essa Fire Session, porque várias coisas que a gente foi falando, assim, acho que fazem parte dessas dicas, né, em relação a pessoas líderes e o assunto de resiliência, como autoconhecimento, espaço seguro, entre outras coisas. Mas penso que algo importante a ser dito, assim, é que uma pessoa líder, ela também é uma pessoa, né? Líder também é gente. E a gente precisa ser resiliente, não perfeito, né? Entender que a liderança não significa ter todas as respostas, né? E não se cobrar de uma maneira, assim, absurda, né? Entender que a liderança é um papel, né? Não é para ser um fardo, tem suas dificuldades, exige maturidade, tem seus desafios e afins, mas isso não significa que você tem que ser um herói, né? Você continua sendo gente, continua tendo que fazer terapia, tendo apoio, etc. E a resiliência, ela pode e deve ser coletiva, né? Precisar de ajuda não é um problema, né? Abrir isso de algum modo, assim. Entendo que para uma liderança, assim, se eu fosse falar alguns anos atrás, algo que eu carrego, assim, falo para as pessoas muito é sobre uma régua, assim, de exigência, de qualidade e tal. A gente costuma olhar lá no 100%, né? No mundo de 0 a 100, e o líder coloca o foco no 100 com uma força muito maior, não sobre o produto, mas sobre o time ou a situação que ele está gerindo. E às vezes o time, a situação, a gente está no 0, está no 10, está no 20. Se a gente conseguir mover o ponteiro para 40, por exemplo, de 20 para 40, a gente já está melhorando em 100% o que era, né? A gente já está dobrando a realidade daquele time para uma situação melhor. A gente está olhando para o norte do 100%, mas a gente não está travado, blocado de tipo, putz, é impossível, né? Melhorar, sei lá, salário, benefício, projeto, coisa legal, carreira, sei lá, fazer foguete, essas coisas, né? Eu entendo que às vezes a gente fica muito preocupado também em entregar muitas coisas e não entende que você tem que dar um zoom out e olhar, beleza, eu estava aqui, eu tenho que dar um passo, não tenho que correr a maratona inteira de uma vez só, né? Acho que isso se mistura com essa questão do ser perfeito. Não, a gente é gente e a gente tem que fazer o que é possível, né? E se adaptar, essa resiliência tem a ver com, entendo que humildade, né? Entender, não, é isso que eu consigo fazer, é isso que precisa ser feito, um passo de cada vez. Ficou longo, assim, né? Mas a ideia gira em torno dessa ideia de aceitar que somos humanos também. Não, completamente. E entender que nosso papel como liderança é servir o nosso time, né? Servir o negócio. Então, para a gente conseguir ajudar as pessoas, a gente tem que estar bem. Tem que estar com a terapia em dia, tem que estar dormindo às 8 horas, né? Tem que estar se alimentando bem, porque de nada vai adiantar a gente estar numa reunião de one-on-one com a cabeça cheia de cafeína, extremamente ansioso. Como é que você vai liderar e direcionar uma pessoa bem se você não está bem, né? Você vai ser um direcionamento extremamente influenciado, né? E fazendo coro esse comer bem, dormir bem, tomar água também, né? É muito, muito importante. Mas eu reforço aqui de novo a questão dos rituais, né? O quanto é importante, inclusive, o ritual de celebrar, né? Quando a gente está em situações muito difíceis, né? E a gente vem passando por situações cada vez mais difíceis, a gente precisa lembrar de celebrar com o nosso time, né? E quando as coisas, inclusive, estão difíceis e não saem como esperado, a gente tem que lembrar de sentar e discutir o que não deu bom, né? E coletar esses aprendizados, assim, e ser mais gentil com a gente, porque isso, uma tarefa extremamente difícil você criar um caminho para que outras pessoas possam brilhar, assim. Eu gosto muito dessa frase da Luísa Trajano, que é liderar é criar esse caminho para que as pessoas possam fazer o melhor delas, né? Então, criar esse caminho, às vezes vê coisas, né, que muitas vezes o time não vê, e a gente acaba criando essa visão, não porque muitas vezes a gente estudou, ok, né, se desenvolveu para isso, mas também acaba se criando intuição no meio do caminho. Isso é uma coisa que a gente também não percebe, né? Mas aquilo que é humano e que não necessariamente está no livro, está no curso, está nas formações, que é a intuição, que é a arte de improvisar, que é a arte de ser curioso, né? Eu sou muito fã desses pilares da Nathalie Nixon,
que ela fala que criatividade é isso, é improvisar, ser intuitivo, pensar, investigar, ter esse olhar curioso, né? E cada vez que a gente tem isso, a gente acaba, então, conseguindo criar esse caminho para que os nossos times cresçam. Então, um líder hoje, para mim, ele não tem como ele não desenvolver a sua própria criatividade, criar esse ambiente gentil, e aí, de novo, a Julia Cameron, né? De nutrir a sua criatividade, de nutrir a sua gentileza para si, para criar esses rituais que sejam também gentis nesse mundo tão cruel que a gente vive, né? Então, se fosse deixar essa dica, é a dica da gentileza, assim, como você coloca a gentileza como algo que se torne realmente uma prática dentro da sua organização, né? Dentro do seu time, né? E muitas vezes a gentileza, inclusive, falar coisas muito sérias, ser radicalmente transparente, né? Falar coisas que não são, que são até frias, né? Dependendo da situação, mas dessas situações, como você consegue colocar gentileza e respeitar e ter compaixão com quem está lá com você e com você mesmo, né? Então, acho que deixaria essa dica aí. Nossa, incrível, incrível. Acho que a gente consegue já ir para a nossa sessão de perguntas e respostas, né? Eu não sei se o pessoal já... Ah, perdão. Diga aí, Luna. Nada, eu sempre coloco os slides ao contrário, sempre me esqueço de mudar. Eu ia mudar para o slide de perguntas e respostas mesmo, para saber se tem... Eu acho que tem uma pergunta que acabou de chegar da Luciana Nadovic, eu não sei falar sobre o nome dela. Como desenvolver e exercer a resiliência nos momentos em que a autossabotagem vem forte junto da síndrome do impostor, que é muito responsável por abalar a confiança profissional, visto que foi bem pontuado que a confiança é igual à resiliência. Acho que não tem uma resposta fácil, assim, né? Talvez a confiança que é o sentimento a ser criado, né? Para levar até a resiliência, mas eu diria que a autossabotagem só acontece quando a gente não consegue se mostrar vulnerável, talvez, tá? Daí também longe de estar falando uma verdade, mas talvez uma vivência, assim. Eu sou uma pessoa trans, e existe muita coisa que não existe ainda sobre pessoas trans em posição de liderança dentro do nosso mercado. Então a questão é o quanto eu consegui me sentir confortável em abrir as coisas que eu não sei fazer, ou que eu não aprendi, ou que eu não vivi, versus o repertório que me trouxe até essa posição, para que meu time pudesse me apoiar de alguma forma, né? Então, eu precisei ouvir do meu time sobre as coisas que eu conquistei até o momento e por que eu estou na posição que eu estou, de aceitar. Eu acho que a autossabotagem às vezes tem a ver com você aceitar que sim, você realizou coisas. Se você está naquela posição, independente de como você chegou ali, existe algum tipo de realização que te colocou ali, né? Então a gente tem que aceitar que a gente merece, independente de como foi a trajetória, né? Elas são diferentes. E a outra é a questão do quanto você consegue se mostrar vulnerável e falar, olha, eu tenho esses gaps, né? E tá tudo bem, todo mundo vai ter algum tipo de coisa a ser trabalhada, né? Então, acredito que é um processo, não é uma coisa assim, meu Deus, pronto, estou super confiante, é isso, né? Mas é a questão de como você consegue abrir e praticar essa vulnerabilidade sua e do time de forma conjunta, e de você aceitar que se chegou esse momento, chegou a oportunidade, independente de como e quando ela aconteça, tá tudo bem, né? É você que tá ali, você aceita isso e vai para cima, né? A autossabotagem é quando a gente dá muito pano para ela, né? Então, pensa em outra coisa, assim. Boa. Eu A acho, minha... eu acho que eu tenho uma coisa Sorry. para dizer sobre isso também, porque às vezes, quando a gente já está no meio de uma situação, quando a gente está no meio de uma coisa muito complexa, a gente realmente tem que investir tempo e energia em resolver aquilo. E nem sempre dá tempo de você fazer tudo a ponto de você conseguir deixar a sua síndrome do impostor. Então, eu acho que, por exemplo, agora, ainda que eu esteja num papel de liderança, né, porque eu gerencio esse projeto em si,
eu ainda não sou líder de um time, mas eu estou nesse momento agora que eu tenho ainda um pouco de espaço, estudando coisas, que seja de autoconhecimento, que seja de autoanálise, que seja de própria de liderança. Então, acho que é um pouco sobre proatividade de fazer, de repente testar um pouco em você mesmo antes de você já estar naquela situação que talvez vai te dar medo, porque você não se sente 100% preparado ainda. Por exemplo, só para trazer um pouco do que acontece na minha vida e que meio que eu estou sentindo isso agora, lendo, estudando muito sobre liderança em design, sem necessariamente ter um time que eu preciso liderar, né? Isso aí, maravilha. Quem mais? Não, o que eu posso dizer aqui do alto da minha experiência, da minha idade, né? Porque, acho que tudo vem na hora certa, sabe, gente? Assim, não tem, não tem como a gente atropelar as coisas, que quando a gente quer pular uma etapa, né, vem os aprendizados daquilo, né? Ó, você não está pronto ainda. E não dizendo que eu estou pronta, a gente nunca está pronto, mas a gente vai subindo os degraus, né, do autoconhecimento e tal. E agora me lembrei de uma frase, quando o Caio falou, alguma coisa que você falou que me lembrou a frase de Gilberto Gil, que é assim, acho que eu não sou ministro, eu não sou ministro, eu estou ministro. Então, é assim, eu não sou líder, eu estou líder, sabe? E é perceber que nada é definitivo e nada é um pedestal, entendeu? E que tudo é um papel. Acho que foi isso que você falou, que é um papel. Liderança é um papel super importante, mas é um papel. Você assume o papel de líder diante de um time, né? Mas aquilo não é você. Você assume aquele papel diante daquelas pessoas. E isso tem uma responsabilidade enorme de assumir esse papel, né? É uma responsabilidade perante as pessoas, né? Então, você fica exposto, né? Todo mundo vê o que você está fazendo, né? E aí você pensa muito bem no que você vai dizer, né? Tem que pensar, por isso que eu falo sempre de um passo atrás, né? Você tem que pensar no que você vai fazer, você tem que pensar no que você vai dizer, porque isso tem impacto na vida das pessoas ali que você está liderando, né? Mas ao mesmo tempo a gente não a gente é ser humano, então a gente erra, né? Então é assumir os erros, né? Assumir que também a gente não faz tudo certo, né? E ter a vulnerabilidade de dizer, cara, errei, né? Vamos junto aqui. Então é um papel de muita exposição, né? E de muita responsabilidade. Eu acho que esse é o outro. As pessoas acham que é glamuroso, né? Ser líder, não. É muita responsabilidade e é muita exposição. E eu vejo muito mais isso do que né, a responsabilidade sobre tudo, né, sobre as decisões que você toma. É saber tomar decisões, é poder tomar decisões, né, e assumir as suas responsabilidades sobre as suas decisões. Isso é que é assumir um papel de líder. E é um papel importante, né, nas organizações, porque um líder, às vezes, confuso ou egocêntrico, né, ou mal estruturado, vai impactar na organização e nas pessoas, né? Então, por isso a gente falou de confiança, de autoconhecimento, né? São coisas muito importantes, eu acho, na estruturação de um líder, e tudo tem uma hora certa, né? Porque se você não está pronto para ser, então, enfim, não seja ainda, sabe? Em algum momento você vai se sentir pronto para isso e as coisas vão avançando conforme você vai aprendendo, né? E conforme as lições vão chegando para você estar naquele lugar, né? Então, nada é fácil, né? Acho que quanto mais liderança, mais desafios, né? E é isso. Eu acho que isso é bonito. São grandes aprendizados, né? Muito humano. Assim, quanto mais você sobe, mais você vê que é mais humano, vai ficando mais humano, né? Vai ficando mais complexo, mas vai ficando mais humano. Eu gostei do que a Gabriela falou também sobre intuição. Acho que tem uma questão forte de usar a sua intuição, de não tomar decisões às vezes ali na hora, porque ou tomar por alguma intuição, né? Você sente que é por ali, né? É como se você estivesse assim num barco vendo um pouco mais à frente, né? Então você está vendo umas coisas que você tem mais informação, né? Mas você tem uma responsabilidade de tomar as decisões. Então vamos por aqui, às vezes é por um instinto, às vezes é por uma visão estratégica e às vezes é um sopro, né? Que você, sei lá, vamos por ali porque me parece que é a melhor coisa, mas a gente pode errar também, né? Sim, Então, não era o melhor caminho, vamos voltar para trás, né? Então, e poder assumir, né, essa condição humana, né? De, ó, cara, não sei, talvez não tenha sido a melhor coisa, mas foi o melhor que eu pude fazer, né, naquele momento. E eu estabelecer lembro de uma relação de confiança com as pessoas é fundamental. Desculpa.
Não, não, que isso. Eu lembro de uma frase que eu li um tempo atrás, eu esqueci qual foi o livro, mas era um livro sobre liderança, e dizia que o papel da pessoa líder é você desbravar a floresta, provar as frutas, ver quais são venenosas e quais não são, né? Então você tem que meio que desbravar o caminho, né, com as pessoas ao seu lado e entender o que que funciona e o que que não, para você conseguir direcionar as pessoas. Mas eu queria ouvir o que Gabi quer trazer para gente. Eu queria contribuir que eu acho que é muito importante isso que a Clarissa falou, assim, do quanto a gente precisa entender que muitas vezes a gente não está pronto, né? E precisa que o momento também é sábio, que o tempo também é sábio, né? Na nossa jornada, mas eu acho que tem duas palavras aqui que a Lu trouxe, que é autossabotagem e a síndrome do impostor. A gente não pode esquecer que, enquanto líder, pessoa líder, mulher, pessoas trans, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas pretas, nesse lugar, o sistema toda vez nos lembra que a gente não tem que estar nesse lugar. Então, será que a síndrome do impostor, na verdade, não é um sistema dizendo que você não tem que ser uma designer, uma mulher designer no seu papel? Será que a autossabotagem, né, não é ali a tecnologia que é o machismo, que é o racismo, que todas as camadas de opressão acontecendo ali, lembrando que você não tem que estar nesse lugar? E aí tem uma amiga e mentora muito sábia que o Renato conhece, que é a Camila Rodrigues, que já esteve, inclusive, no Fed Sessions, que ela falou para mim, eu nunca vou esquecer disso, que é aceitar a cadeira onde você está e nunca olhar para trás. Então, se você recebeu esse bastão, né, da posição em que você está agora, né, entender essa posição, fazer o que tem que ser feito, né, nessa posição, que é muito importante, é fazer o que está ao seu alcance, né, trilhar esse caminho do que está ao seu alcance, e seguir em frente e não olhar para trás, né, porque o sistema não quer que a gente esteja, né, nesse lugar. Então, acho muito importante, e aí reforço, faço coro aqui na questão da terapia, né, da gente ter um suporte psicológico que nos dê faça com que a gente tenha clareza nesse caminho, e ao passo que a gente também tem que fazer um letramento, principalmente quanto líderes, sobre diversidade, inclusão e pertencimento, para que a gente possa entender o quanto do que acontece, dos desafios que acontecem, a gente saber separar o quanto isso é individual e o quanto isso é coletivo, né? Então, porque muitas vezes pode ser o sistema aí atuando, né, para que você não consiga enxergar o valor e consiga, inclusive, expor a sua vulnerabilidade, porque o ambiente não permite, porque o ambiente da empresa, onde você trabalha, enfim, não permite isso. Então, saiba também fazer essa leitura, ela é muito difícil, né? Ela leva muito tempo, ela precisa de muita rede de apoio para acontecer, mas é importante que tenha em mente que não é só com você, né? Acho que foi Clarice que comentou, né? Não é só com você o problema, né? Ou a questão, tem outros fatores envolvidos. Então, é importante pesar isso também na hora de fazer uma leitura sobre resiliência em você e no time também. Nossa, incrível, incrível. A gente estourou nosso tempo, pessoal. Queria poder continuar essa conversa por horas e horas numa mesa de bar, mas hoje a gente já estourou nosso tempo. Luna, você quer fazer as nossas últimas falas, falar um pouquinho das datas? Posso, super. Também queria ficar aqui conversando para sempre, de verdade. Inclusive, se vocês 4 tiverem disponíveis, queria que todo mundo se sentisse confortável de repente, buscar vocês no LinkedIn para fazer mais perguntas, caso não tenha tido tempo agora. Daí, coloquem aqui se acharem que é válido, se estão disponíveis. E só queria relembrar as datas, no ano que vem, a gente ainda vai ter muitos assuntos, muitas conversas entre agora e até lá.
Mas a Ecos tem muito conteúdo desde do início do ano passado, então tem várias Fire Sessions sobre vários outros temas no YouTube da Ecos. Então, também, se alguém quiser algum tema específico, Luna, tem uma fala sobre, sei lá, o quê? Me manda uma pergunta por e-mail, vou escrever meu e-mail aqui, a gente com certeza tem alguma coisa para compartilhar. Tem muito conteúdo bom. E a gente vai se falando até o dia 3 de abril. A princípio, a gente não tem agora nenhuma Fire Session agendada ainda, mas calma, que tem muitas novidades, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo no mundo, está sempre mudando. E eu queria só agradecer demais, assim, meu caderninho está cheio de coisa anotada. Eu acho que essa fala, ela é uma fala que ela é perpétua, né? A gente pode ouvir isso em qualquer momento da vida e todas essas coisas que vocês disseram continuarão sendo válidas, independente de qualquer momento, mas incrível que o momento é justamente agora em que o mundo está polarizado, em que tem tantas coisas de política acontecendo. Eu acho que é importante a gente também lembrar que tudo que a gente faz é um ato político, independente de qualquer partido. Acho que é importante a gente entender que a gente está contribuindo para a sociedade, o que quer que seja que a nossa empresa esteja fazendo, seja um serviço, seja um produto, tudo que a gente faz, a gente tem que levar em consideração que a gente vai impactar todo mundo, é um mundo globalizado, então ética no design é sério, é importante, que bom que a gente está falando sobre isso, e simplesmente vamos juntos. Qualquer coisa que a Ecos possa fazer, o que eu possa fazer, eu me coloco super à disposição para ter mais conversas como essas, organizar outros papos como esse, se quem quiser voltar ou quem quiser conversar. E é isso por hoje, a gente se vê muito em breve. Obrigada, Gabi, obrigada, Caio, obrigada, Clarissa, obrigada, Renata, obrigada a todo mundo. Obrigada a você, Luna, pelo convite. Obrigada, Renato. Foi um prazer, pessoal. Gabriela, Caio, foi um prazer conhecer vocês. Adorei. Obrigada a todos que estiveram aqui. Lu, Aninha, Suzy, Luísa, Bruno. Não sei quem mais. Maravilha. Suzana, Steph. Obrigada, Steph. Robson, Paty também. Obrigada, pessoal. Foi muito bom ter vocês aqui. Foi incrível Beijão. também. Valeu, gente. Valeu. Não se esqueçam de votar, pessoal, domingo. Vamos votar. Importantíssimo. Exatamente. Honrem o seu Maravilha. poder. Isso aí. Obrigada a todo mundo. Até breve. Tchau, Obrigada, pessoal. Vou escrever meu Tchau, e-mail tchau. aqui, né? Eu falei e não escrevi. Vou anotar aqui rapidinho para quem... Beleza. Beijo, Luna. Obrigada. Beijo, meu bem. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Pessoal, tchau, Valeu, tchau. gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite.